Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é bom a gente poder estar juntos para aprender a palavra do nosso Deus. Agora, para a gente começar, nós vamos orar. E quando a gente ora, as nossas mãos ficam assim juntinhas e os nossos olhos bem fechadinhos. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia de vida. Muito obrigada pelo teu amor. E agora eu te peço que o Senhor nos ajude a aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu imagino que a maioria de vocês sabe o meu nome. Isso, Raquel, ou Tia Kel, como muitos de vocês me chamam, não é? Eu tenho estado aqui domingo sim, domingo não, contando a história bíblica, estudando a Bíblia com vocês. Quando não sou eu que estou aqui, quem está é a tia Daiane. Isso, olha ela aqui. E você? Como é o seu nome? Que lindo nome você tem! Olha, o Felipe! Olha o Benjamin! A Ana! O Nicolas! O Samuel! Estes são alguns dos nossos alunos do Jardim 2. Do Jardim 2, lá da nossa igreja. Como é o nome da nossa igreja mesmo? Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bem! E você sabe o nome do pastor que ajuda a gente aqui no Ministério Infantil? Pastor Josué, olha ele aqui. E o pastor que é responsável por toda a nossa igreja, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você sabe o nome dele? Pastor Arival, acertou, hein? Muito bem, e hoje a gente vai aprender sobre uma outra igreja, uma igreja que existiu há muito tempo atrás. Essa igreja que a gente vai aprender hoje, ela começou através da pregação da palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Na aula passada vocês viram que Paulo e Barnabé viajaram para falar de Jesus. E Paulo falou de Jesus em muitos lugares diferentes. E hoje a gente vai ver uma dessas igrejas que começou através do trabalho missionário de Paulo. Vamos lá conhecer qual é essa igreja? Olha só, a igreja que nós vamos conhecer hoje é a igreja de Corinto. Ela tinha esse nome Corinto porque ela ficava numa cidade chamada Corinto. Como eu comentei com vocês, foi Paulo quem fundou, quem começou essa igreja. Isso então aconteceu há muito tempo, há quase 2000 anos atrás. Pois bem, Paulo chegou lá em Corinto, falou de Jesus, as pessoas foram entregando as suas vidas para Jesus, crendo nele, e a igreja foi crescendo, crescendo. Paulo ficou um tempo ali, mas chegou a hora dele ir embora para outras cidades, para falar para outras pessoas sobre o amor de Deus, para pregar a mensagem de Cristo para outras pessoas. Quando então Paulo foi embora para essas outras cidades, quem ficou sendo pastor lá da igreja de Corinto foi o Apolo. Apolo ficou sendo pastor da igreja de Corinto. Muito bem, passou um certo tempo, Paulo já estava em outra cidade e teve notícias lá da igreja de Corinto. Só que essas notícias não foram boas notícias. Paulo ficou sabendo que as pessoas lá da igreja de Corinto estavam brigando umas com as outras. Sabe por quê? Algumas pessoas falavam assim: ai, eu prefiro a mensagem do Apolo. Ai, eu gosto mais do Paulo. Outras ainda falavam: ai, eu gosto mais de Pedro.
É provável que Pedro também tivesse passado ali por Corinto. Mas enfim, elas estavam brigando por conta das suas preferências, porque uma preferia um, a outra pessoa preferia outro, e aí elas começaram a brigar umas com as outras. As pessoas da igreja de Corinto tinham Jesus no coração, mas às vezes se comportavam como se não tivessem. E aí, Paulo soube disso. Elas precisavam aprender a fazer a coisa certa. Então, Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto, justamente ensinando a eles nessa carta que eles não deviam ficar brigando por causa disso. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que viver em paz uns com os outros. Paulo, nessa carta, lembrou aos irmãos lá da igreja de Corinto que Deus enviou Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Então, nós somos irmãos de Jesus e irmãos uns dos outros. E esses irmãos, nós que aceitamos a Jesus, devemos viver em paz um com os outros. E é isso que Paulo escreveu nessa carta aos Coríntios, ensinando que os irmãos não devem ficar brigando. Jesus, antes dele subir aos céus, ele fez uma oração. O próprio Jesus orou a Deus pedindo para que a igreja aqui na terra vivesse sempre em união. Isso agrada a Deus. Essas brigas, essas confusões, isso não agrada a Deus. E Paulo ensinou tudo isso na carta que ele escreveu para a igreja de Corinto. Só que a gente, aqui também, na nossa igreja, nós que somos igreja, às vezes também a gente briga, não é mesmo? E isso não agrada a Deus. E vocês sabem que só Jesus pode ajudar a gente a não brigar? A gente, mesmo tendo aceitado Jesus como nosso Salvador, mesmo Jesus morando no nosso coração, às vezes a gente faz coisa errada e às vezes a gente briga. Então, a gente precisa pedir ajuda para Jesus. Só Ele é capaz de nos ajudar a fazer o que é certo, a não brigar. E então, a gente também deve pedir perdão. Perdão a Deus e perdão aos nossos irmãos. A gente deve viver dessa forma. Então agora eu quero aproveitar e convidar você a orar junto comigo, pedindo ajuda de Jesus, para a gente viver em comunhão, para a gente viver em amor na nossa igreja. Vamos fazer essa oração então juntos? As nossas mãozinhas juntas e os olhinhos bem fechados. Senhor Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, para que através de Jesus eu consiga viver em paz com os meus irmãos e amar a cada um deles. Também te peço perdão pelas vezes que eu briguei. Me ajuda, Senhor, a não brigar mais. Em nome de Jesus, amém. Jesus nos ama e Ele nos ajuda nisso a cada dia. E Jesus ama a cada um de nós. Jesus ama cada um do jeitinho que é. E isso me fez lembrar de uma música para a gente cantar agora. Vamos lá? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama papai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Ama papai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos.
Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama papai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Ama papai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Agora é a hora da gente lembrar juntos o nosso versículo. Quem lembra? Romanos, muito bem. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora a gente pode cantar aquela musiquinha que fala justamente desse versículo, que vai ajudar a gente a decorar. Vamos lá? Pela palavra de Cristo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, a pregação pela palavra de Cristo. Muito bem. Antes da gente caminhar para o final da nossa aula, eu quero ver quem de verdade prestou atenção na nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui umas perguntinhas para vocês. Vamos começar? Primeira, qual é o nome da nossa igreja? Igreja Batista de Pinheiros? Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou Igreja Presbiteriana de Pirituba? Você sabe? Acertaram! Muito bem! Segunda pergunta, vamos lá? Qual é o nome do pastor responsável por toda a nossa igreja? Pastor Arival? Pastor Tiago? Pastor Mateus? Acertou? Pastor Arival, muito bem. Terceira pergunta. Qual é o nome da igreja da história de hoje? Igreja Filipo? Roma? Ou Corinto? Você sabe? Prestou atenção? Vamos ver? Corinto, muito bem. Quarta pergunta. Quem escreveu a carta para a igreja de Corinto? Quem foi? Foi Paulo? Será que foi Pedro? Será que foi Barnabé? Quem foi? Tcharam! Paulo, acertou? Ah, acertou, né? Essa foi fácil. Agora a gente vai para a nossa última pergunta. Quem era o pastor da igreja de Corinto depois que Paulo foi embora? Será que era Pedro? Apolo? Silas? Tadã! Apolo! Muito bem! Ah, até que vocês prestaram atenção, hein? Gostei! Quero que vocês sempre fiquem atentos, combinado? Legal! Agora, para a gente encerrar, eu quero propor uma coisa diferente para vocês. A ideia é que a gente ore uns pelos outros ao longo aí dos próximos dias. E para isso, a gente quer fazer um sorteio como amigo secreto, usando o aplicativo Papelzinho. E para isso, a gente vai combinar o seguinte: o papai e a mamãe
No nosso grupo de WhatsApp, vai escrever o e-mail e o seu nome, o nome da criança que vai participar desse sorteio de amigo secreto, não, de amigo de oração. A gente vai estar sorteando quem vai orar por quem ao longo dos próximos dias. A gente escreve direitinho no nosso grupo de WhatsApp, dando os detalhes para organizar isso. E a ideia é essa, que nós, como igreja, vivamos assim, unidos em oração, orando uns pelos outros, que a gente viva em paz, em união. Que assim seja a cada dia das nossas vidas e que a cada dia a gente peça ajuda para Jesus, para a gente amar e não brigar com os nossos irmãos em Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tempo aqui juntos e desejo que vocês tenham uma semana muito alegre, abençoada na presença do nosso Deus. E até a próxima, gente. Tchau!